Boa noite, a paz do Senhor para todos vocês, todas as mulheres, todos aqueles que estão me assistindo. Hoje nós estamos dando continuidade no devocional Deus e Eu. Esse devocional, ele faz parte do projeto Maria Isabel, né? Você que já faz parte do nosso grupo de oração, nós temos mulheres intercedendo umas pelas outras, né? Não só intercedendo, mas também acompanhando a leitura da Bíblia, mensagens bíblicas, orações, para que nós possamos nos aproximar mais aí da presença de Deus, amém? Hoje, nós estamos na leitura de João, capítulo 3, né? Todo o capítulo 3, para o acompanhamento do nosso estudo. Antes de nós começarmos a ler a palavra de Deus, nós vamos orar, pedir para Deus, né, o discernimento e o direcionamento da palavra. Então, feche os seus olhos, ore junto comigo, que o Espírito Santo possa falar conosco hoje, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça. Pedimos, Senhor, o teu direcionamento. Abre, Pai, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, estejam atentos, Pai, ao que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. Senhor, usa-nos como instrumento nas tuas mãos, mas antes, Pai, prepara-nos para que nós possamos ensinar para os nossos filhos, dentro da nossa casa, ou onde quer que nós venhamos passar. Que o Senhor seja glorificado e que o teu nome possa ser exaltado. Em nome de Jesus, amém. Esse capítulo, ele é um capítulo que me recorda a memórias na infância. É um capítulo muito bonito, porque eu tinha um costume de ver a minha tia louvando um hino muito bonito que dizia assim: porque Deus amou o mundo, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós temos em João capítulo 3, coisas muito bonitas que eu poderia passar aqui horas discutindo com vocês, explicando, passando direcionamentos, porque cada versículo aqui me traz um direcionamento muito bonito de Jesus. Ele explica sobre a importância do batismo, ele explica a importância de ser nascido de novo pelo Espírito Santo de Deus, ele explica que é impossível, né, agradar a Deus. Ele explica o amor de Deus por nós, por ter enviado Jesus para morrer, pelo seu sangue ele ser crucificado e ter pagado o preço pelos nossos pecados. Ele nos explica a respeito da luz, que nem todos ouviriam a voz de Jesus e acreditariam, ouviriam a sua voz, porque ele é luz, né? O versículo 19 fala que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas o que eu gostaria de destacar para reflexão nossa nessa noite é o versículo 8. Acompanhem comigo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós temos que compreender e ter um entendimento na palavra que eram 12 discípulos. 12 discípulos que caminharam com Jesus, que viram milagres, que viram Jesus ser crucificado, que viram a ressurreição de Jesus. Até mesmo o último discípulo que tomou aí, foi eleito, né, discípulo no lugar de Judas, até mesmo ele acompanhou toda essa trajetória e testificou, né, Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós entendemos que cada um tinha um direcionamento diferente. Não foram todos para o mesmo lugar, não fizeram todos as mesmas coisas e não tiveram todos os mesmos ministérios. Alguns
podemos ver aí Mateus, Marcos e João, com palavras direcionadas para os judeus, testificando tudo que Jesus fez com uma linguagem diferente. Podemos ver Lucas contando já um direcionamento para os gentios. Vemos Pedro, que foi avisado pelo próprio Jesus que ele teria que pegar pela mão muitos, que ele seria pedra para estar edificando a igreja de Jesus, para estar cuidando de ovelhas, cuidando de pessoas direcionadas. Talvez se fosse um outro discípulo fazendo o que Pedro faria, ele faria completamente diferente. Não alcançaria as mesmas pessoas que Pedro alcançou. Nenhum discípulo que foi chamado, assim como nenhuma pessoa que é chamada por Jesus, ele é capaz de entender ou explicar o que o Espírito faz com cada um. Esse versículo ele fala, ele assopra aonde quer e como quer. O Espírito Santo de Deus, ele tem um trabalhar diferente comigo, ele tem um trabalhar diferente com você, ele tem um trabalhar diferente com o seu marido, ele tem um trabalhar diferente com outras pessoas que têm dons que são tão usados na presença de Deus. Nós temos aí diversos exemplos. Eu posso citar aqui 2 exemplos que vocês estão vendo muito simples. A forma com que a pastora Nayara explica a palavra de Deus, a forma com que ela dá um estudo bíblico, a forma com que ela ministra a palavra e é usada pelo Espírito Santo de Deus de uma forma muito diferente do que o que os outros pastores são, ou do que eu mesmo às vezes sou. A minha explicativa, a minha forma de dar a palavra é diferente da dela. Assim como existem pessoas que oram diferentes umas das outras. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é um só. E nós temos a certeza de que aquela pessoa é de Deus quando ela testifica e os frutos dela estão de acordo com esta palavra. Essa tem que ser a nossa medida. Nós não temos que entender que um homem é muito homem de Deus ou uma mulher é muito mulher de Deus porque ela conhece de cor essa palavra. Ou porque ela cita pregações e estudos e textos e normativos da igreja. Não. Muitos homens falam, textos, decoram palavras, mas o fruto, o que ele está cheio, não é da palavra e não é do Espírito. O fruto dele, ele acaba deixando a perceber palavrões, brigas, gritaria, discórdia, inimizade. Você vê um pastor muitas das vezes querendo derrubar outro, uma irmã, uma missionária, uma líder de conjunto, às vezes querendo derrubar outra irmã. É necessário que nós venhamos reconhecer e entender através da leitura da palavra. Irmãos, isso não sou eu que estou inventando, é a minha Bíblia e a sua Bíblia que diz que pelos frutos nós conheceremos. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele entende que o conjunto das mulheres, que a igreja, ela não é propriedade dele, é propriedade dela. Não existe um normativo do Espírito Santo que alguém vai só cantar de certa maneira, vai falar só de certa maneira, vai orar de certa maneira. E nós não temos nenhum respaldo na Bíblia que Deus tenha nos ordenado e falado, será somente dessa maneira. Por isso que existem em Coríntios as descrições dos dons, cada qual com o seu dom, com o seu talento, uns dados por Deus, para que eles possam exercer. Outros pegam esse próprio dom e mata, esconde, tem vergonha. Quantos nós, às vezes, temos medo do nosso próprio dom? Eu tive na caminhada, testemunhos de mulheres, de homens de Deus que começaram uma caminhada. E a parábola da palavra de Deus fala que alguns esconderam os seus talentos, outros deixaram acabar e na hora de prestar contas já não tinham mais. E nós fazemos isso. Nós fazemos isso quando Deus coloca dentro de nós um sentimento, uma vontade de trabalhar na obra de Deus e nós começamos a orar e nós não encontramos ninguém que ora igual e nós nos anulamos porque não está igual. Não está igual o colega do lado, então eu não estou orando certo.
não está igual o que foi feito um normativo de homens, então eu não vou mais fazer. Da onde está vindo a sua busca? A sua busca tem vindo através da oração, do devocional, da palavra de Deus, do seu contato com Deus, da sua oração. Deus, é isto que o Senhor precisa que eu faça? Transforma a minha casa, os meus filhos, o meu marido, através das minhas atitudes, que eu consiga ser uma mulher que não fala um palavrão, que não grita, que não briga, porque isso tudo são frutos do Espírito. Ou você tem seguido as normativas de homens que falam, não, eu só posso orar se for às 8, eu só posso jejuar se for na quarta, eu só posso ir à igreja no domingo, eu não posso estudar a palavra de Deus, eu não posso me inscrever para aprender mais, eu não posso... Isso tudo são normativas de homens. E nós acabamos fadadas a viver o Antigo Testamento. A igreja hoje brasileira, e aí eu me arrisco a dizer isso sabendo que posso ser muito criticada, ela se torna a viver o Antigo Testamento. Que só um é sacerdote e toda a igreja não pode falar com o Senhor, não pode orar, não pode ler a Bíblia, não pode entender, não pode estudar, porque só um sacerdote que tem acesso a Deus. Enquanto o mundo inteiro vive o Novo Testamento de que o véu se rasgou e todos clamam, vivem com Cristo, de dia, de tarde, de noite, ao acordar, ao dormir, a cada refeição, agradecemos a Deus pela nossa refeição, agradecemos ao deitar, ao levantar, isso é comunhão com Deus. Mas nós somos ensinados dentro da igreja brasileira que é fadonho, é cansativo. Nossa, como é cansativo eu acordar e eu dormir orando. Ouvi muitas das vezes falar assim, nossa, você tá muito chata. Você só quer orar, para tudo você quer orar para comer, você quer orar para dormir, você ora de madrugada, você estuda muito a Bíblia, você lê muito, tudo que você quer ver, você consulta ali. Eu já ouvi isso, talvez você já tenha ouvido também, sendo taxada de chata. A comunhão com Deus se tornou chato para a igreja brasileira. Agora, a comunhão com o homem, quando é um congresso, quando é de interesse do homem, aí nós podemos passar uma semana seguida, dormindo e acordando dentro da igreja, fazendo para recolher dízimos, ofertas, aí eu estou fazendo a minha cota anual de Cristo. Eu estou fazendo a minha cota porque eu acho que eu fiz aqueles 7 dias, o resto do ano eu não preciso fazer. Então, isso eu chamo de frieza. É a frieza velada, disfarçada que nós temos hoje e que nós aceitamos isso porque nós compramos essa ideia. E, para encerrar, eu te convido hoje, lendo este capítulo de João 3, depois você leia ele por completo, porque cada versículo vai falar com você de uma maneira diferente, maravilhosamente diferente. Eu convido você a orar a Deus, que essa mentalidade que é enraizada na nossa mente, que desde criança nós crescemos com esse conceito, possa ser retirado hoje, porque isso é uma semente maligna que é plantada em nós, dentro da igreja e fora da igreja, de que nós somos, é fadonho servir a Deus e não é. Quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você orar, quanto mais você buscar da palavra, do Espírito, para você entender o que é viver Cristo, viver de verdade, se torna maravilhoso, se torna satisfatório, se torna leve, você começa a acordar e dormir em paz, você começa a ter a tranquilidade de que o amanhã pertence a Deus, você não tem ansiedade. Se a tua vida está cheia de ansiedade, é porque você ainda não tem se alimentado da palavra de Deus para te dar a confiança necessária de que o amanhã ele pertence. Então, ore comigo que isso hoje mude na sua vida, na minha vida. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por falar conosco nesta noite. Senhor, quantas das vezes nós aceitamos, Pai, ensinamentos dos homens, aceitamos que é fadonho, Pai, te servir,
Pai, nós rejeitamos hoje pelo poder do sangue de Jesus toda frieza, toda palavra contrária, todo ensinamento contrário à tua palavra, Pai. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que nós estejamos atentos à tua voz e que o teu Espírito Santo trabalhe em nós da maneira que o Senhor quiser trabalhar, Pai. Mas nós queremos a intimidade contigo, Pai. Nós respeitamos o direcionamento de o que é falado na igreja, mas nós queremos, Pai, anular tudo que seja contrário à tua palavra. Nós queremos servir a ti, Pai, um reino só, que é o reino de Deus, Pai. E aonde nós formos, na casa, no trabalho, no ministério, na igreja, na rua, na esquina, aonde nós estivermos, nós queremos viver a tua palavra, Senhor. Viver o evangelho, ter sede, ter fogo, ter vontade de estar diante da tua presença e não se afastar, Pai. Nem por um minuto te entristecer, porque nós queremos te ver, Pai. Verdadeiramente, Senhor, nos ensina, me ensina e ensina a cada um, Pai, aonde nós estamos chegando. Que possa ser alcançado pela tua presença. Que haja a mudança e a transformação da mente, Pai, das nossas mentes. É o que nós precisamos e pedimos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todas vocês, todos os homens e mulheres que estão sendo alcançados por este vídeo. Se você está gostando, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Nós precisamos deste apoio para continuar o trabalho que nós estamos fazendo, para que ele alcance mais pessoas. Lembrando que todo o ensino da Escola Bíblica Casa de Zadok é gratuito e tudo que nós fazemos é compartilhar a palavra. Amém?